De acordo com a FEBRASGO, a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, existem 3 condições que se enquadram em pré-natal de alto risco. Mulheres com doenças crônicas prévias à gestação, aquelas que tiveram uma gestação anterior de alto risco e aquelas que identificam no curso da gravidez uma condição ou doença que vai oferecer risco para ela e para o bebê. Para explicar para a gente o que é uma gravidez de alto risco e quais são os cuidados que as gestantes devem ter, eu recebo aqui na nossa casa a ginecologista e obstetra, doutora Larissa Cassiano. Seja bem-vinda, Larissa. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui, poder falar com você e com todos que estão assistindo sobre esse tema que eu acredito que é tão importante, né? Com certeza, Lari. Primeiro, conta pra mim, é a primeira vez que a Lari vem aqui, como é que surgiu a vontade de dar, né, às pessoas a oportunidade de conhecer os bebês, né, dar a vida para tantas crianças? Durante a faculdade eu sempre gostei muito de pediatria, por incrível que pareça, mas eu não conseguia ver as crianças sentindo dor, eu não conseguia lidar com essa situação. E quando eu acompanhei o primeiro parto, aquilo me encantou, porque geralmente na gestação a gente tem um vínculo muito diferente com a gestante, uma convivência muito diferente, é um período longo, e aquilo foi me encantando, aí eu resolvi me especializar em obstetrícia e acabei chegando até a gestação de alto risco, que hoje é o que eu faço mais, é o que eu acompanho e é o que me inspira e que eu adoro. Que demais! E é um momento delicado, não é? Muito. Como é que você chega para uma mamãe, né, que está grávida e diz para ela, olha, sua gravidez, a gente tem que tomar mais cuidado com ela. A que ponto chega para você falar isso? Quando, durante o pré-natal, eu observo uma alteração ou quando a paciente já chega para mim com uma alteração, eu converso com ela que a gestação de alto risco é uma gestação que, comparado com outras gestantes, ela tem um risco maior. Mas isso não significa nem que ela vai a óbito, nem o bebê, nada do tipo. E que muitas dessas condições podem ser controladas com medicação, com cuidado. Então, existem várias medidas que podem ser controladas e algumas prevenidas, para que não se chegue a uma gestação com risco ainda maior. Então, eu sempre exponho essa possibilidade da gente fazer o acompanhamento e que não necessariamente isso é um selo de que a gestação dela vai ter que ser cesárea, de que vai ter que ser antecipada, nem nada do tipo. E é muito legal você falar isso, doutora, porque quando a gente fala, fulana tá com uma gravidez de alto risco, a gente também já fica com medo, né? E você quer ter aquela super proteção, de repente, para a pessoa e já fica, mas é que ela corre muito risco, ela corre muito risco. E não, se a gente descobre bem no início, é possível, né? Levar até trabalhar, continuar trabalhando, doutora? Exatamente. As pessoas muitas vezes associam, né? Gestação de alto risco, ela tá em repouso, ela vai ficar a gestação inteira deitada. E não, algumas situações, por exemplo, uma gestante com diabetes gestacional, é um diabetes que surge na gestação, que ela faz um controle muitas vezes só com dieta e vai fazer o destro ali em alguns momentos do dia. Ela pode trabalhar, ela pode fazer atividade física leve, ela pode manter a rotina dela sem necessariamente ficar ali de repouso o tempo todo. E as pessoas acabam, às vezes, achando que, nossa, mas ela não vai fazer. Não, ela pode fazer tudo isso, ela pode continuar com a rotina dela, mesmo tendo uma gestação de alto risco. Então, esse alto risco depende muito da patologia que ela tem, depende de como está a evolução. Sim, existem situações, às vezes por placenta em local alterado, às vezes situações em que ela vai precisar ficar de repouso por um longo período, mas muitas vezes não. A gestação vai seguir, ela vai poder ter um parto tranquilo, sem grandes complicações. E o que pode causar uma gravidez de risco? Existem algumas patologias que são muito frequentes entre as mulheres que estão gestantes e que podem levar a uma gestação de alto risco, como hipertensão antes da gestação ou hipertensão que surge na gestação, diabetes, que é extremamente frequente, que acomete mulheres em diversas faixas etárias, tanto as que já tinham diabetes antes, que aí nós temos a diabética anterior à gestação, que pode ter um quadro mais avançado na gestação, quanto a diabetes que surge na gestação. Existem alterações de, por exemplo, mulheres que têm vários abortos anteriores, alterações da tireoide, então existem várias patologias da mulher que podem classificá-la como um alto risco, mas também alterações do bebê. Então, o bebê que não está crescendo do tamanho que deveria, por exemplo, o bebê que cresce mais do que deveria,
anemia, líquido aumentado, líquido diminuído, alguma malformação mais complexa do bebê. Então, são situações que podem expor o bebê a um risco maior e, consequentemente, né, qual é o objetivo do pré-natal de alto risco? É que o acompanhamento seja feito por alguém que tenha especialização, que tenha o conhecimento das patologias, de como lidar e de como acompanhar o pré-natal e o parto, que às vezes pode ser realmente um pouco mais complicado, um pouco mais difícil. Então, não necessariamente esse pré-natal a gente vai precisar fazer coisas muito diferentes, mas talvez a gente precise sim de mais ultrassom, de mais acompanhamento para trazer segurança tanto para a mãe quanto para o bebê. Boa. Antes da gente continuar aqui, já tem umas perguntinhas, eu já vou. Da Vânia Maria, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Boa tarde, povo abençoado do Santa Receita. Boa tarde, Vânia. A mulher que fez cirurgia bariátrica pode engravidar? Existe algum risco? Obrigada e que Nossa Senhora Aparecida nos abençoe. Amém, Vânia. E aí, doutora, existe risco? A mulher que fez cirurgia bariátrica, ela tem algumas alterações, né, por causa da dificuldade de absorção de vitaminas, que podem aumentar o risco para que ela tenha anemia e, consequentemente, isso na gestação pode levar a uma dificuldade para o bebê ganhar peso. Algumas, mesmo com a cirurgia bariátrica, ainda tem algumas patologias como hipertensão, como diabetes. Então, quem fez cirurgia bariátrica pode sim engravidar, isso não é uma contraindicação. É importante que faça um acompanhamento antes da gestação, antes de começar a pensar em engravidar, que veja se está tudo certinho, se os exames estão em dia, se está tudo ok, e aí a gestação pode seguir. Não é uma contraindicação de maneira nenhuma, não é uma proibição, mas existem situações em que a gente vai ter que talvez olhar um pouquinho mais de perto. E que, por um diabetes, uma hipertensão, às vezes por uma anemia, ela vai fazer uma suplementação ou ela vai fazer o que nós chamamos de profilaxia, que é muitas vezes utilizar medicações para reduzir o risco de hipertensão. Então, situações em que a gente faz um cuidado antes de acontecer um problema. Já está prevenindo antes. Exatamente. Por exemplo, as mulheres que têm problemas hormonais, como com a tireoide, por exemplo, ou a própria obesidade, também são fatores? A tireoide hoje é muito frequente, a gente tem muitas mulheres que estão no pré-natal de alto risco por hipotireoidismo, né, quando a glândula tem dificuldade para funcionar, e com a medicação para tireoide é uma das medicações que a gente tem muita segurança para usar na gestação, porque ela não afeta o bebê, então essa pode ser uma situação que vai aumentar o risco dela. A obesidade em si, alguns protocolos não consideram como uma alteração que cause risco. Eles consideram geralmente quando a pessoa tem um IMC acima de 40 ou quando ela tem outras patologias associadas, porque aí ela pode ter outras complicações que aí vão aumentar o risco. Mas é sempre importante nessas situações em que a gente tem a dúvida do alto risco, conversar com um profissional de saúde. Eu tive um aborto anterior, eu tive um quadro de diabetes na minha família, eu tive alguma coisa, isso aumenta o risco. Então, será que não vale a pena ter esse acompanhamento focado por um especialista? Isso ajuda muito. E a gente também às vezes ouve, doutora, por exemplo, a idade, né? A gente fala tão novinha, às vezes muito novinha e às vezes mais velha também, né? Se é um risco. E existem mulheres, por exemplo, que são bem miudinhas, né? A estrutura da mulher é pequena. Isso também é um risco, doutora? A idade, ela é fator de risco, nós consideramos como fator de risco, porque meninas muito jovens têm às vezes algumas dificuldades até mesmo para acompanhar o pré-natal, às vezes algumas dificuldades de segmento, algumas questões desse tipo. E mulheres com mais idade, nós sabemos que geneticamente falando, o óvulo de uma mulher de 35 anos é o mesmo óvulo desde quando ela ainda estava na barriga da mãe. Então, esse tempo aumenta o risco de alterações genéticas. Então, não é que uma mulher com mais idade não possa engravidar, é que existe um risco maior de alterações genéticas e algumas alterações como hipertensão e diabetes. Então, elas precisam de um cuidado, mas não necessariamente elas vão desenvolver uma formação genética ou alguma dessas questões. Mulheres menores, eu falo muito, e muitos livros também falam isso, que muitas vezes o bebê, ele entende isso de uma certa forma e ele tende a ser menor e se adaptar à pelve feminina. Então, se adaptar ao corpo dessa mulher. E isso não é uma contraindicação. A gente observa que muitas vezes essas mulheres acabam tendo bebês com peso muito abaixo. Não é um peso para a gente considerar como alterado, mas muitas vezes esse é aquele bebê que vai nascer com 2.800, 2.900, não vai chegar a um peso maior e ali vai se adaptando. Mas é importante observar para ver se não está tendo uma alteração de crescimento, de nutrição, que está junto, associado com essas situações. E é muito perfeito, né, doutora?
Como é que pode, né, a mamãe ficar grávida e parece que tudo vai se adaptando, se adequando ali, isso é muito incrível. Tem mais perguntinhas da Josilene de Brasília. Olá, boa tarde. Para quem teve 3 abortos de repetição, mas sem nenhum diagnóstico revelado, uma próxima gestação será considerada de alto risco? E aí, doutora? Sim, Josilene, uma próxima gestação será considerada de alto risco, ainda que ela não tenha encontrado um fator, né, um desencadeante, alguma patologia associada, é considerado o aborto de repetição, entra ali nas classificações de alteração em que nós devemos ter um cuidado maior, porque ela tem um risco maior de um novo abortamento. Então, esse início da gestação, talvez ela precise fazer suplementação com alguma medicação, talvez ela precise investigar também, porque às vezes a gente fala de investigação, mas às vezes as investigações são muito pequenas, muito limitadas. Então, ou se baseia apenas em algumas alterações como trombofilias, mas aí não investiga alteração genética. Então é importante avaliar tudo para daí a gente poder falar realmente não tem uma causa, e aí não tendo uma causa específica, mesmo assim a gente segue observando mais, principalmente nessa fase inicial da gestação, que é o momento em que ela pode ter um novo aborto. E quando a mulher fica grávida de gêmeos, quando é um parto gemelar, também fica, né? Um parto gemelar, a gestação de um gemelar, ela é considerada de um risco maior, porque existe um risco de prematuridade, ou seja, desses bebês não chegarem até o termo que nós falamos, não chegarem até 37 semanas. Então, existe a possibilidade deles nascerem um pouco antes do tempo, né, um pouco antes do esperado. Existe a possibilidade, dependendo da posição em que esses bebês estão, então, se o primeiro bebê tiver numa posição como os pezinhos, alguma posição desse tipo, de ter que indicar uma cesariana. Então, existem situações durante a gestação de gêmeos que a gente considera um risco maior. Por exemplo, os bebês que têm a mesma placenta e essa mesma placenta é dividida entre ambos. Então, um pode crescer mais do que o outro, o cordão deles pode se enrolar. Então, a gente tem situações em gêmeos que são muito específicas, principalmente a como a placenta tá. Se a placenta é dividida, se as bolsas são divididas, então isso muda e isso sim aumenta o risco da gestação. Mais uma perguntinha, doutora, da Valda Oliveira. Boa tarde, tenho 37 anos, um filho de 7 e estou grávida do segundo, de 6 semanas. Gostaria de saber qual o sinal mais visível de um aborto espontâneo. Amo o seu programa, um beijo para você, Valda, e parabéns pela gravidez. E aí, doutora? Valda, parabéns. O sinal que a gente tem de abortamento geralmente é o sangramento, é o que as mulheres mais observam. É um sangramento, às vezes acompanhado de cólica, às vezes não tem cólica, mas o sangramento vaginal geralmente é o primeiro sinal. O sangramento vaginal, ele tem que ser observado, porque às vezes saem algumas gotinhas, um sangue mais marronzinho após relação sexual, então não necessariamente essa é uma ameaça de aborto, mas um sangue vermelho vivo, acompanhado de cólica, isso tem que ser um sinal de alerta, um sinal de atenção e é indicativo de procurar o médico. O abortamento é uma situação em que o médico tem que ser procurado, muitas vezes é necessário realizar um ultrassom para observar se está tudo bem com o bebê e tomar esses cuidados. Aí são vários cuidados para serem avaliados dependendo da situação, mas o sinal principal é o sangramento. E quando a gente fala de gravidez de alto risco, as pessoas sempre pensam que a gente tem que fazer só a cesárea. É possível fazer um parto normal? Sim, em muitas condições, principalmente quando a condição do alto risco está controlada. Então, ela é hipertensa, mas ela é uma hipertensa controlada, ela é diabética, mas a diabetes está controlada, ela tem alteração da tireoide, trombofilia. Então, uma situação, ainda que crônica, controlada, não contraindica um parto vaginal. E nem é uma indicação absoluta de cesárea em algumas situações. Existem situações específicas, como quando a placenta está no colo do útero, quem tem uma cesárea que foi feita um corte na longitudinal. Então, tem situações em que a gente não vai poder negociar um parto vaginal porque o risco é muito grande. Mas, na maioria das situações, mesmo para quem já teve uma cesárea anterior, o parto vaginal é possível. Interessante. Tem mais perguntinhas, doutora. Da Lívia, de Santos, São Paulo. Oi, boa tarde. Gostaria de saber sobre o fator RH negativo. Quando isso ocorre, é perigoso? A mulher e o bebê correm riscos? Na verdade, a gente não diria que é uma situação em que mulher e bebê correm risco. Quem tem o tipo de sangue negativo, numa primeira gestação, teoricamente não tem um risco, desde que não tenha tido uma exposição, um sangramento anterior. A gente pensa em risco desde que exista uma exposição e que não se tenha feito a medicação para que esse tipo de sangue, talvez do bebê,
que ou teve um sangramento, abortamento, teve um parto, esse contato do tipo de sangue da mãe que é negativo com o bebê positivo pode levar a uma sensibilização. Essa sensibilização, se ela não for bloqueada pela medicação, ela leva ao risco de uma próxima gestação. Por isso que todo mundo que tem tipo de sangue negativo, a gente avalia o tipo do pai e aí, durante o pré-natal, mais ou menos com 28 semanas, a gente faz uma medicação para reduzir o risco dessa que a gente chama de isoimunização. E logo depois, quando o bebê nasce, a gente faz a tipagem do bebê e novamente, se o bebê for com uma tipagem positiva, a gente faz a medicação. Então, é uma situação que hoje a gente já conhece muito bem. A gente, antigamente, tinha muitas histórias de bebês que tinham alteração, porque a gente não fazia esses exames com uma rotina assim como fazemos hoje, mas fazendo e controlando, o risco acaba sendo diminuído. Que bom. Tem mais uma perguntinha aqui. Vamos para ela. Da Cláudia. Olá, tenho 46 anos e ainda tenho vontade de ser mãe. Não tenho vícios, tenho uma vida saudável, meu ciclo é regular. Ainda é possível uma gestação? Cláudia, é possível, mas com mais de 46 anos, com 46 anos, as gestações podem ser um pouco mais difíceis de acontecer espontaneamente. Então é possível, mas talvez ela demore um pouco mais de tempo para engravidar. E aí, nesse caso, ela pode buscar ajuda de reprodução assistida, programas que vão auxiliar para que ela consiga ter uma gestação. A gente pode prevenir, doutora? Podemos prevenir, prevenir. Tem várias situações em que a gente pode prevenir os riscos, as complicações da gestação. Hoje a medicina avançou muito, então o que eu recomendo principalmente é que a gestação não dure 9 meses. Às vezes a gente pensa na gestação só como aquele período de 9 meses, que na verdade são 40 semanas, então são 10 meses. Pensar na gestação antes dela, um ano de gestação, pensar meses antes, fazer todo o cuidado, fazer toda a prevenção é excelente para que a gente evite situações de risco. Muitas situações de risco às vezes são controladas com prevenção e com cuidado. Muito bom, doutora. Só a última perguntinha. Algumas mamães que têm gravidez de risco ficam preocupadas com vacinas. Pode tomar vacina? Como funciona, doutora? Pode. Existem vacinas que são indicadas na gestação. Antes nós falávamos de 3 vacinas, que era a vacina da hepatite B, para quem não tinha o esquema completo. Então, tinha que completar com 3 doses. A vacina da gripe, que é anual, que todas as pessoas devem tomar. A gente tem a vacina DTPA, que é difteria, tétano, pertussis, que deve ser tomada depois de 20 semanas para todas as gestantes, mesmo as que já tomaram anteriormente, ela deve ser tomada. E agora a gente tem a vacina do coronavírus, que todas as gestantes devem tomar, que eu sei que muitas pessoas ainda ficam com medo, mas a gente observou, principalmente esse ano, o quanto a vacina contra a Covid foi importante para as gestantes. A gente teve uma mortalidade de gestantes muito alta no ano passado e no começo desse ano, ainda na fase sem vacinação, e a gente viu esse cenário mudar. Os hospitais, as UTIs estavam cheias, muitas gestantes evoluíram a óbito, evoluíram com situações graves, e com a vacina a gente conseguiu reduzir isso. Então, gestante pode receber essa vacina, não tem idade gestacional, não tem que ser depois de 12 semanas, não. Todos os gestantes podem se vacinar quanto antes possível. Então, essas 4 vacinas são extremamente importantes e todas as gestantes devem tomar. Outras vacinas, aí, caso a caso, devem ser avaliadas, por exemplo, a da febre amarela, em algumas situações de risco, algumas situações específicas, mas as outras, a maioria delas são contraindicadas na gestação. Muito bom. Doutora, muito obrigada. Seja bem-vinda à nossa casa, viu? Muito obrigada. Gostei ótimo muito. estar aqui. Que bom. Você de casa aproveita. Segue a doutora na internet, O site é larissacassiano.com.br, o Instagram doutora DRA, tá aparecendo aí na tela, Larissa Cassiano, e o WhatsApp da clínica é o 11 97152 6555. Um beijo. Adorei. Obrigada. Tudo de bom. Muito bom. Gostoso, né? Compartilhar conhecimento.